tem esperança de que as coisas melhorem. Agora, achar que só um extremo ou outro extremo podem dar certo, aí também não. O problema é que eu acho que a gente tem uma porção de gente no Brasil, liderança do Brasil, que estão mais ao centro, para equilibrar melhor o jogo da democracia. Mas o problema é que o centro pegou a fama de centrão. O centro virou o centrão, que parece aquele fisiologismo, aquele... Tá duas coisas diferentes. O centrão é o centrão operacional do Congresso. E o centro fisiológico, o centro político, mas esse centrão do Congresso são mais ou menos os parlamentares que são do centro. Discordo. Acho que a sociedade tem que evitar o máximo possível ir para os extremos, realmente. Não, na verdade, o centrão é um bloco muito forte hoje no Congresso, e para onde ele pende, ele desequilibra. Então, eles apoiavam o Bolsonaro, estão apoiando o Lula. Tem coisas que eles não apoiam também, mas é uma outra coisa, é um jogo dentro do Congresso. O que eu estou falando aqui é do centro na política, do centro democrático na política. Ou seja, não é você nem ser de extrema direita, nem ser de extrema esquerda. É você transitar tanto um pouco de um lado quanto um pouco do outro, para que as convergências ocorram, para que o diálogo ocorra e, consequentemente, os benefícios cheguem, né, os resultados sejam alcançados. Como é que tá? Eu quero aproveitar o gancho aqui e perguntar sobre a tua avaliação em relação ao governo Lula, porque perguntamos para o Demóstenes aqui, ele avaliou positivamente, levou pau pra caramba nas redes sociais, o pessoal detonando o Demóstenes por ter avaliado o governo do Lula positivamente. E eu falei também aqui que eu acho que o governo do Lula tem sido bom, em vários aspectos, enquanto o doutor Amarildo estava se coçando. E agora pergunta para Marconi Perillo, ex-governador de Goiás, se o governo do Lula tem sido bom ou ruim. Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer aqui um parêntese para falar do Demóstenes, já que você citou o nome dele. Eu fui colega do Demóstenes. O Demóstenes foi secretário de Segurança no meu primeiro governo, foi um excelente secretário, e como senador da República, foi um senador brilhante. Ele é autor das principais projetos de leis que ajudaram a aprimorar, melhorar o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, o Código Penal, o Código Civil. Quer dizer, era uma liderança, à época, muito respeitada no Congresso Nacional. Agora, em relação a essa questão de dizer se o governo está bem ou se está ruim, eu tenho uma avaliação antiga em relação não só ao Bolsonaro, ou ao Temer, ou ao Lula. Por exemplo, Temer, na minha opinião, fez um bom governo, apesar da sabotagem que ele recebeu. O Temer fez muitas reformas fundamentais para o Brasil. Eu acho que eu de vez em quando me encontro com o Temer e vejo o quanto as pessoas hoje respeitam o Temer. O FHC fez reformas fundamentais para que o Brasil tivesse hoje telefone para todo mundo, tivesse hoje uma energia melhor, podia ser muito pior. Mas, enfim, eu costumo dizer que, avaliando todos os ex-presidentes, e aí você pode pegar desde Dom Pedro I, Dom Pedro II, todos os presidentes da República Velha, todos os presidentes da República Nova, enfim, do Estado Novo para cá, governo que vai bem na economia, Alisson, doutora Amarildo, governo que consegue ir bem na economia, geralmente se dá bem. Os governos que vão mal na economia, você pode ter certeza que fracassam. Os governos que conviviam com inflação, todos eles fracassaram. Os governos militares, por exemplo, estavam indo bem enquanto a economia crescia como tigres asiáticos, 8%, 9% ao ano. Quando começou a haver desemprego, inflação, problema na economia, desandou. E aí veio a Nova República. Depois disso, o presidente Sarney, quando criou o Plano Cruzado, elegeu 21 governadores. Depois, quando a inflação voltou, o governo dele terminou mal, elegeu o Collor. O Collor também não conseguiu domar a inflação e ainda teve o confisco da poupança. Com isso, se deu mal. E todos os que vieram depois, o Itamar Franco e o Fernando Henrique, foram bem por quê? Por conta do Plano Real e da economia. Depois veio o Lula, manteve os fundamentos daquela época do Fernando Henrique, com os ministros dele. Depois veio a Dilma. A Dilma teve problema por quê? Por causa da economia. E assim por diante. Os governos que se saíram bem na economia, por exemplo, o Bolsonaro, se ele não tivesse atenuado o problema da alta dos combustíveis, talvez o resultado fosse pior para ele. Ele conseguiu resolver a questão do Auxílio Brasil e a questão dos combustíveis. Estancou os combustíveis, com isso estancou a inflação. Senão ele teria tido um resultado pior. E eu não estou querendo falar de A ou de B. Eu estou apenas conceitualmente dizendo o seguinte, que por todas as análises que a gente faz ao longo do tempo e todas as pessoas sensatas têm essa convicção. A economia foi bem, desemprego diminuiu, inflação está baixa, o povo começa a ter oportunidade de emprego,
os governos prosseguem, tem mais chance, tem mais competitividade. É o que diz, né? O brasileiro, ele vê a mesa dele, né? Se a mesa tá cheia, a geladeira tá cheia, a vida tá boa, o governo tá bom. Mas agora, não seria uma forma de ter uma melhora na economia, cortar gastos? Porque um tema que me incomoda no PT e na esquerda é que tudo é investimento, não tem gasto. Ministério também, criação de ministérios não é gasto, nada é gasto. E eu acho assim, que para controlar, e critica, sempre joga, né, é a culpa do Banco Central que não reduz os juros, mas não faz a parte dele. O governo não teria que cortar mais os gastos, ao invés de inchar a máquina pública igual tá? Concordo plenamente com você, doutor Amarildo. Os juros só são altos quando há possibilidade de desequilíbrio econômico e de inflação. Quando as condições macroeconômicas estão postas, todos os pressupostos do governo estão bem postos, os juros baixam naturalmente. Isso é fundamental, é essencial para uma economia saudável, para uma democracia e um governo saudável, e para um povo também que se beneficie dessas políticas. Eu acho que essa questão da economia no Brasil poderia sim estar melhor se uma série de medidas fossem tomadas, medidas concretas. Eu, por exemplo, quando cheguei ao governo aqui, recebi um Estado que tinha uma dívida com a União que precisava 4 anos de receita total para pagar a dívida externa. Quando eu saí do governo, em 2018, já tinha baixado para menos de 1 ano, ou seja, no começo precisava de 4 anos de todas as receitas do Estado para pagar a dívida que tinha sido feita anteriormente, e quando eu saí precisava de menos de 1 ano. Quer dizer, a gente fez uma trajetória fantástica na diminuição do endividamento do Estado, do endividamento global do Estado. E quando eu saí do governo em 2018, eu deixei o Estado com a folha de março paga, eu saí no começo de abril. Eu saí do governo com as obrigações todas em dia, dívida externa em dia. Então, agora, também tomei uma iniciativa que às vezes me custou caro politicamente. No último governo, eu reduzi para 10 o número de secretários. A gente só tinha 10 secretarias. Hoje no Brasil a gente não consegue saber o nome dos ministros, porque tem muito ministro. Eu, se fosse presidente, eu diminuiria para metade, muito mais da metade. São mais de 30, né? Eu tentaria trabalhar, não é tão fácil assim também, que você tem que compor com o Congresso, mas eu acho que o ideal seria 14, 16 ministérios no máximo. Também, se eu tivesse força, eu já falei isso muitas vezes, até me desgastei por isso, eu trabalharia para fazer o que o ex-presidente do Chile fez. Quer dizer, não deu certo porque ele perdeu a eleição, mas ele teve a coragem de cortar, de enviar um projeto, e o Congresso aprovou, cortando boa parte do número de deputados e senadores. Claro, para vigorar na outra legislatura, mas ele tomou essa medida, e tomou muitas outras para cortar gasto. O governo tem que cortar gastos. O Jorge Gerdau, que é um dos maiores empresários do Brasil, que deu assessoramento aqui nos meus 2 últimos governos através do movimento Brasil Mais Competitivo, ele tem uma frase interessante, ele diz, olha, gasto é como unha, você tem que cortar o tempo inteiro, porque senão cresce e toma conta da gente, né? Marconi, a reforma tributária foi praticamente trabalhada, costurada no Senado, na Câmara Federal e Senado durante 10 anos, né? O texto original, embrionário lá do Bernardo Api, do Baleia Rossi, do PMDB. Foi o pontapé inicial lá atrás, uns 10 anos atrás. Foi costurado todo esse tempo. Foi aprovado e agora eu vejo um setor muito agressivo da sociedade, principalmente a galera da extrema-direita, dizendo que essa reforma tributária é nociva, que ela vai lançar mais carga tributária principalmente sobre os mais pobres, que essa ideia de tributar grandes fortunas, lucros e dividendos também é ruim. Eu encontrei um elemento perigoso ali, que é a questão de dar para o prefeito o poder de aumentar o IPTU anualmente por decreto. Tem alguns pontos realmente complicados. Agora, no geral, qual que é a tua avaliação da reforma? Olha, tem mais de 30 anos que se fala em reforma tributária. Essa reforma do Bernardo tem 10 anos, mas é mais de 30 anos, desde que eu estou na política, que se fala em reforma tributária. Aliás, tributo sempre foi motivação de muitas guerras ao longo da história, porque é um tema extremamente polêmico. Eu sempre tive uma preocupação muito grande em relação à reforma tributária. Primeiro, reforma tributária tem que significar simplificação, mas redução de carga tributária. A carga tributária do Brasil é uma das maiores do mundo. O IVA, por exemplo, jamais pode ser superior a 24%, 25%. Senão vai
vai corroer o bolso do trabalhador, o bolso dos pequenos, dos médios, enfim, e vai acabar, de alguma maneira, tirando competitividade da economia. O Brasil precisa trabalhar produtividade, mas precisa ter uma reforma tributária que efetivamente não faça injustiça e nem concentre poder demais. Eu sempre tive muito cuidado em relação à reforma tributária, eu sempre falei disso, porque uma economia como a de Goiás, que é uma economia emergente e que cresceu assustadoramente nos últimos 25 anos, essa economia sempre dependeu de incentivos fiscais para atrair grandes montadoras, grandes indústrias farmacêuticas, grandes indústrias alimentícias, para verticalizar o processamento dos produtos aqui no Estado. E, à medida que você não tem essa possibilidade de o governo do Estado legislar nesse tipo de matéria, o Estado vai perder muito emprego. Porque, na verdade, a consequência disso tudo é perda de emprego. E uma outra questão que sempre me procurou foi a questão da tributação, origem e destino. Quando você tributa na origem, você está tributando os produtos que são produzidos aqui, e não os que são consumidos lá fora. A reforma tributária inverte essa lógica, ela vai tributar o consumo. Ou seja, estados como São Paulo, Rio de Janeiro, que são mais populosos e mais ricos, vão ganhar muito e estados como Goiás vão perder muito. Eu sempre coloquei essas coisas como senador, deputado, governador, eu sempre trabalhei isso tudo com muita lucidez e procurando aglutinar forças. Houve um tempo em que eu viajei o Brasil inteiro com alguns dos empresários ícones de Goiás, falando com governador por governador, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, sensibilizando os governadores que poderiam perder com uma reforma tributária que pudesse tirar de nós, governadores à época, as condições para que os estados emergentes continuassem tendo oportunidades e atraindo investimentos e, consequentemente, empregos. Naquela época, nós tivemos a iniciativa de criar o consórcio Brasil Central de Governadores. E esse instrumento, que depois se espalhou Brasil afora, depois foi copiado no Nordeste, no Norte, no Sul, esse instrumento foi fundamental enquanto política regional para que nós pudéssemos blindar nossas economias em relação a esse tipo de ataque externo que pudesse minar as nossas forças e as nossas condições de prosperar. Quer perguntar aí? Não, esses consórcios são normais, viu, Alisson? Eu não acho que em alguns aspectos, não acho não. Você fica pegando no pé aí do Zema, que queria fazer lá um consórcio Sul-Sudeste. Não. Existe o Nordeste, isso aí existe. Aí foi um monte de gente para rede social que quer dividir o Brasil. Um monte de gente Concordo. aí, chamada Alisson Lima e outros aí. Pôs lá um mapa do Brasil, dividiu. Aqui não, é o Brauzema, como que é? Brazema. Aqui para baixo é o Zema, ali para cima. O homem tem experiência. Vamos lá, o homem tem experiência. Eu encontrei, no dia que o Zema falou, na Folha de São Paulo, na mesma hora eu vi a entrevista e falei, tem um elemento separatista aqui. Esse cara tá meio doido da cabeça. Porque uma coisa é falar de consórcio. O que o Zema quer fazer não é um consórcio, é um consórcio deliberativo. A palavra deliberativo, a nomenclatura deliberativa... Como assim? Vou falar de maneira bem simples para quem está acompanhando a live agora. Dá poder de decisão para um consórcio de governadores poderem criar políticas específicas para a região deles é muito perigoso. Mas e o do Nordeste você não é contra? O Nordeste foi criado na pandemia agora para poder tratar especificamente de políticas públicas. Esse consórcio do Nordeste existe há muito tempo, foi feito com os governadores. Inclusive, você não acha perigoso tem muita denúncia em relação a ele. Só colocando o seguinte, a estrutura dos consórcios, a estrutura jurídica é a mesma. Todos copiaram daqui de Goiás. Depois você teve o Norte, o Nordeste, o Sul, o Sudeste, né? Sul-Sudeste, que já tem um consórcio também. E na época a gente criou os consórcios como instrumento para a defesa regional, das políticas regionais, e também até para baratear compras. Um dos objetivos do consórcio era juntar todos os governos, eram 7, aqui conosco, para comprar remédios mais baratos para os hospitais e para o medicamento de alto custo. Então a gente teve uma série de benefícios. O consórcio que trabalhava unido na área da educação, na área da segurança pública. Mas você não encontrou revanchismo na fala do Zema? Não, eu acho, assim, ele tem dito que houve uma descontextualização do que ele falou, eu não vi ele falando, mas a verdade é que não dá para se pensar em separatismo no Brasil, num país como o nosso, que é um país federado, e todas as vezes em que se falou nisso, deu errado. Quer dizer, inclusive, o Rio Grande do Sul, por exemplo, tentou
se separar do Brasil e não deu certo. Outras regiões também tentaram. Eu sei, Então, mas é perigoso eu acho que a unidade, o discurso ideológico disso? eu acho que a unidade da federação é fundamental. O Brasil é um país que tem